Olá, boa tarde, bom dia, né? Vou dar boa noite não, porque o sol não está aparecendo. Bom, meu nome é JP, eu estou aqui a convite da Arte Plena Casa Galeria, desse projeto de ocupação desses espaços de artes, de artistas, né? Como uma parte importante dentro do projeto, interessante dentro desse formato de ação educativa. E eu tive o prazer desse convite de poder participar, de fazer também esse registro que nós fizemos com esses artistas que nós acompanhamos durante a semana, durante o início desse projeto. Nós estivemos no ateliê do Zé César, depois nós fomos para o ateliê do Sandro, viemos no ateliê do Rodrigo e da Nancy, né? Foi muito prazeroso visitar esses espaços, de revisitar alguns desses espaços, né? Alguns desses artistas que fizeram parte até do meu meio acadêmico, né? Como parceiro, como colega e também como inspiração, vamos dizer assim. Foi muito importante, foi muito interessante estar presente e estar vivendo esse momento de descoberta e redescoberta de algumas técnicas e expressões, né? É muito interessante a gente ter esse propósito de ocupar esses espaços, de ver esses espaços funcionando, de falar um pouco dos artistas, de eles se expressarem um pouco através desse vídeo, não só na questão do seu próprio ateliê, mas de fazer esse resgate, de entender como que aconteceu, como que foi durante a sua vivência dentro de uma pandemia, a sua expressão, a sua produção, né? Isso foi muito interessante, a gente ter esse resgate, a gente levantar isso e mostrar para a população, para o pessoal, o quanto foi difícil, mas foi necessário continuar, né? A gente teve experiências que teve alguns que se isolaram por completo, por total, vocês viram aí, mas não pararam de produzir. Alguns continuaram produzindo, mas não tiveram a sua parte dispositiva, que é o que eles entendem como propósito do seu trabalho. Isso é muito importante para o artista. O artista ele tem que estar produzindo para que ele seja visto, né? Isso é muito importante e interessante. Então esse projeto da ocupação traz isso também. A gente mostrou os seus espaços, conversou e dialogou com esses artistas e a gente viu que não parou a produção, né? E alguns desses momentos a gente pôde perceber que até mesmo fez parte da sua própria produção, né? A gente lembra aí no trabalho do Sandro alguma coisa da questão da própria escala do trabalho de cores. A escala de cores teve um tipo de influência daquela vivência, de como estava se sentindo naquele momento de pandemia. A gente teve alguns trabalhos que a gente teve uma redescoberta de algumas técnicas e uma coisa muito interessante que acho que conversou com todos eles, né? A gente viu um resgate do trabalho de gravura. Muitos desses artistas que nós visitamos têm isso como parte da expressão ou até mesmo como referência, né? Não necessariamente na própria produção, na forma de produzir ou na forma de interagir dentro do trabalho da criação, mas como inspiração. Nós vimos que alguns desses artistas têm como inspiração gravadores, né? E é muito interessante destacar isso e foi muito legal de pontuar, acho que é interessante eu pontuar, que a gente tem assim, uma coisa que eu tenho como, não como objetivo, vamos dizer, mas como vontade de fazer e produzir através de materiais que estão em desuso ou que parecem que não vão dar algum tipo de função artística, né? De tirar textura através de alguns tipos de materiais e objetos simples. A gente viu muitas dessas produções se aproveitando de algum tipo de tinta que sobrou, algum tipo de material que estava parado. A gente viu uma busca de reaproveitamento, né? Acho que o reaproveitamento ele fez parte de todos nós artistas durante esse momento. Momento de resguardar, momento de se cuidar,
E aí a gente foi vendo introspectivamente, não só dentro de si, mas dentro do próprio espaço, dentro dos próprios ateliês, né? Tivemos ateliês que foram construídos durante a pandemia, tivemos alguns ateliês que foram reformados e alguns que foram simplesmente reorganizados, que a gente foi percebendo o quanto era necessária essa organização desse espaço de produção, né? Então a gente viu algumas experiências que trouxeram resultados muito interessantes, né? Também não só revivendo e rememorando alguns dos trabalhos que estavam parados, né? O artista não para. Então os trabalhos, enquanto eles estão sendo produzidos, enquanto eles estão sendo feitos, às vezes ele fica um pouco ali guardado de cantinho, depois eu olho isso para cá, e ele foi resgatado, depois de resgatado ele foi reaproveitado e repensado em outros espaços. A gente viu o trabalho, por exemplo, da Nancy, que foi um resgate, depois foi um reestudo, e aí ele foi aplicado no formato de audiovisual, no formato de vídeo, fazendo parte, compondo uma produção videográfica, né? A gente viu uma outra forma de se pensar textura e relevo do Zé César, utilizando dos papelões, uma forma de trabalhar com outro tipo de material, onde ele utilizou a caixa Tetra Pak, que por muitos iam ser lixo, mas através do pensamento do artista ele vai tendo essa possibilidade, né? Então acho que é muito interessante ter isso como um ponto positivo, em comum dentro desse resgate e dessa ocupação dentro desses artistas, onde eu vou poder trazer aqui para vocês. Preparei aqui uma mesa com uma série de materiais para a gente discutir um pouco sobre, mas principalmente onde a gente possa, com que vocês possam criar, né? Se libertar, vamos dizer assim, sair um pouco dessa zona de conforto e experimentar novas possibilidades de gerar textura, de se expressar, né? De se expressar através do desenho, através de uma prática artística, né? Então é muito interessante quando eu comentei sobre o uso da gravura, né? A gravura, né? Eu vou colocar aqui uma definição de dicionário, vamos dizer assim, mais padrão para vocês compreenderem, mas explicando o que é a gravura de forma bem ampla, né? É você adquirir uma imagem através de uma gravação, certo? O que seria essa gravação? É você ter uma matéria-prima, você ter um suporte, onde através de uma técnica específica você vai gravar uma imagem naquela superfície. Um dos exemplos que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês são exemplos que não são mais printáveis, vamos dizer assim, mas hoje são objetos mais decorativos, que são bem históricos, né? São duas gravuras de um amigo, artista, hoje mais tatuador que artista, no que não deixa de ser, que é o Rafael Fleury, que são presentes, que ele ficou comigo, que são duas xilogravuras, né? Que é o quê? São gravuras através de talhamento na madeira, né? O termo gravura vem dessa questão de você gravar uma imagem, né, dentro do suporte. No caso aqui a madeira, isso foi feito em 2004 mais ou menos, em época de faculdade ainda, que a gente estudou junto, né, na PUC, com o professor Laerte, artista também, né? Ele fica escondendo um pouco do seu trabalho artístico, mas ele tem um trabalho de expressão através das técnicas da gravura. Mas é o que ele abriu, né, abraçou, vamos dizer assim, como profissional, é o seu lado muito mais acadêmico, né? Então aqui que a gente tem, ele está preto porque foi a parte que foi entintada. Embaixo, que está da cor da madeira, foi a parte que foi cavada ou foi talhada, vamos dizer, né? Então ele fez o desenho invertido, porque é uma técnica parecida com o do carimbo, né? Você vai entintar, colocar o papel por cima, você vai passar uma colher, alguma superfície que vai transferir, ou até mesmo, como a gente viu lá no ateliê da Nancy e do Zé César, a Nancy com o seu prensa, né, pocket, e o Zé César com aquela prensa grande, depende muito do seu suporte, né, onde ele vai passar aquele rolo para poder entintar no papel, certo? Então esse aqui é um exemplo de gravura, que é a xilogravura. Foi comentado gravura em metal,
gravura na pedra, né? Gravura no tecido, mas no tecido é uma técnica que não depende muito de talhamento, de um trabalho de desenho com ferramentas, né? Que é uma técnica que eu trabalho bastante, que ela é uma técnica de gravura, que é a serigrafia, certo? A serigrafia, através do próprio nome, no inglês lá o silk screen, né? Que é uma gravura através do tecido, né? O que é? Eu tenho aqui uma madeira, né? Um quadro de madeira, certo? E eu tenho aqui um tecido, né? Esse tecido, ele é um tecido permeável. Às vezes nas oficinas eu falo muito da permeografia, que é adquirir desenho ou imagem através daquilo que está permeável. Então eu tenho aqui um tecido que ele é permeável, ou seja, a tinta vai passar por ele, certo? Todo esse que vocês conseguem me enxergar através dele, se eu passar a tinta, vai passar a tinta por todo esse momento. O que é feito, né, para poder gravar essa tela? A gente faz um bloqueamento através de uma espécie de cola, que a gente chama de emulsão. Essa emulsão, ela é fotossensível. O processo de gravar a imagem numa tela de serigrafia é através de um processo muito próximo da fotografia, de uma exposição de luz, onde o desenho em preto vai estar bloqueando essa luz. Quando a gente lavar essa tela, vai ficar vazado. Numa técnica, numa experiência simples que eu vou mostrar para vocês, ao invés de a gente ter uma tela esticada, existe uma forma muito usada na América do Norte, que é através do uso de bastidor, né? Aquele bastidor de fazer o ponto e cruz, né? De fazer o bordado, o mesmo tecido, um tecido permeável, um tecido próprio para serigrafia, apesar desse aqui estar um pouquinho amarrotado, mas não vai influenciar muito, e um desenho através de, vou pegar aqui, cola, né? A gente tem aqui uma cola bastão, ó, certo? Eu vou fazer alguns desenhos nesse tecido, ou seja, eu vou estar bloqueando, e onde eu não passar com a cola, depois que secar, vai imprimir, né? Eu vou conseguir ter essa imagem onde eu vou poder fazer reprodução dela, né? Então, de uma forma bem didática e ampla, gravura é tudo aquilo onde você grava uma matriz e consegue editar e tintar e tirar cópias disso. A gente tem técnicas, por exemplo, de gravuras que a gente chama de matriz perdida, onde a gente grava um material um pouco mais sensível, a gente gera uma imagem através de um suporte ou de vidro ou de plástico, e aquilo vai me dar somente uma única impressão. A matriz, ela se perde, então a gente chama isso de matriz perdida. Uma outra técnica bem similar à serigrafia, que já é uma coisa mais voltada e utilizada através da arte urbana, é o stencil, né? O stencil nada mais é onde você praticamente faz a mesma coisa com o tecido, mas você usa de papel, você usa daquela chapa de raio-x, aquela placa de acetato, onde você vai criar e recortar desenhos nela. Você tem uma placa, um tecido, um papel que ele é impermeável. A partir do momento onde você tira aquele desenho com estilete, com bisturi, você vai tornar espaços permeáveis. E através do entintamento, né, você vai imprimir esse desenho no outro suporte, certo? Então é muito interessante falar sobre gravura, que é uma técnica que eu tenho muita vontade de me apropriar mais, né, de produzir mais. Alguns desenhos que eu vou mostrar, por exemplo, de produções minhas, muitos na parte da serigrafia e às vezes na técnica até mista, né? Trabalho um pouco do stencil com a serigrafia, eu trabalho um pouco dessa experiência de textura através de relevo mais a serigrafia. Então a parte da serigrafia ela está comigo desde 2005, vamos dizer assim, né? Então tem bastante tempo que eu também adotei muito na parte acadêmica, né? Dando cursos, dando oficina, dando as aulas dentro da própria instituição. Então é uma técnica que eu sempre tive um pouco mais de aproximação, certo? Então eu vou
preparar aqui uma parte para vocês de algum detalhe, de alguma outra uma técnica, e aí eu volto para comentar um pouco mais sobre como ela aconteceu, certo? Então daqui a pouquinho a gente continua. O que eu vou fazer aqui agora? Eu separei alguns materiais, né? Eu mostrei para vocês em cima da mesa. Eu vou usar alguns sacos plásticos, sacolas de fruta, né? Para desenvolver textura. Vou usar fita, cordão, né? E vou usar um rolo como suporte, né? Eu vou utilizar ele para amarrar esses materiais, para que eu possa desenvolver texturas, que é bem o que a gente tem proposto para gravura, né? A gente tem uma superfície lisa, então vou fazer uma amarração para que eu tenha uma textura, né? Aplicando tinta e depois imprimindo. Aqui então o resultado, né? Tela em volta. Eu amarrei os materiais, usei uma folha, sacola, busquei texturas, né? E aí eu vou fazer a parte de impressão, entintar. Nessa tela, o que eu fiz? Eu peguei a fita crepe e trabalhei com aquele esquema da vedação, né? Eu usei ela rasgada, vedei ela, fiz uma textura, fiz um fundo, para depois, quando eu for aplicar a outra parte da minha gravura, a outra cor, eu tivesse um contraste, sabe? Então o que eu fiz? Eu não gravei a tela, eu só bloqueei ela, né? Como eu tinha comentado da permeografia, eu deixei impermeável umas partes, permeável outras partes. Apliquei a tinta, né? Utilizei um rodo e aí eu fiz uma textura através da fita rasgada, simplesmente, né? Então ali eu consigo ter uma textura, ter um fundo que vai ser uma base para essa gravura que eu vou trabalhar com a parte do rolo, com sacolas e a folha, né? Onde a gente vai ter uma impressão de gravura. Agora com a base, eu vou aplicar uma outra cor, uma cor que faça contraste com esse fundo que eu trabalhei com a tela. Eu peguei a tela de serigrafia, utilizei fita crepe rasgada para desenvolver essa textura laranja, e agora eu estou aplicando a própria tinta da serigrafia dentro dessa textura que eu criei com as sacolas, com o barbante, com a folha. Lembrando que é uma tinta que ela tem uma secagem muito rápida, então a gente tem que fazer a aplicação e no mesmo momento fazer a impressão, rolando esse rolo por cima do papel. E aí eu tenho uma sobreposição de cor, um contraste de cor, e criei texturas ali com a linha, com a folha, com as sacolas, né? Eu posso aplicar mais tinta para fazer uma outra impressão, uma outra posição, onde eu faço uma outra textura, né? Acabo criando duas obras dentro dessa possibilidade. Então o direcionamento com que você vai fazer a aplicação, a pressão com que você faz, a força que você aplica, né? Você consegue aí chegar num padrão. A hora que você chegar nesse padrão e desenvolver aquilo como essa vai ser minha reprodução, você pode ir experimentando, sempre mantendo essa direção. E aí a gente consegue ver a obra com que a gente fez, trabalhando com serigrafia e com uma gravura através de elementos de descarte, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês façam também isso em casa e compartilhar com a gente as experimentações que vocês fizeram. Um abraço, gente.